Meus amigos, Putin tem um plano para transformar a internet russa em Shepurnet. Esta é a nova internet russa, ou uma internet isolada ao estilo norte-coreano ou chinês, isolada da internet livre do Ocidente. O que você vê no mapa aqui, os pontos vermelhos são pequenos provedores de internet na Rússia. Os pontos verdes são provedores maiores que cumprem as novas exigências do Kremlin. Os menores não cumprem essas exigências. Quais são essas exigências? Essas exigências são o que Putin vai usar para basicamente concentrar todos os provedores de internet russos em uma, duas ou três empresas controladas pelo Kremlin. Em vez de um bloqueio direto, haverá uma pressão gradual por meio de tarifas, licenças e restrições técnicas, informou o Serviço de Inteligência Exterior. Então, eles bloquearam o que conseguiram bloquear. Daqui para frente, o objetivo deles é controlar tudo, cada conexão. Isso significa que eles precisam controlar os próprios provedores. Atualmente, há centenas ou até milhares de pequenos provedores de internet na Rússia. A principal iniciativa é a introdução do pagamento pelo tráfego internacional de internet para usuários de celular. Isso envolve aproximadamente $2 por gigabyte, o que é muito, muito mesmo. Isso é caro pra caramba. Formalmente é um novo modelo de tarifa, mas na realidade é uma forma de tornar o uso de VPN caro demais. Então eles não estão proibindo essas VPNs. Eles taxam até as pessoas não conseguirem pagar, pois se pagarem, o governo ainda lucra. No caso do uso constante de VPN, até mesmo o tráfego comum pode ser classificado como internacional, o que aumentaria significativamente os custos para os usuários. Mas essa próxima exigência que o Kremlin tem para os pequenos provedores vai mudar tudo. Eles não têm mais permissão para fornecer internet nas áreas rurais da Rússia, e eles serão engolidos pelos grandes, que conseguem cumprir essas novas exigências. Paralelamente, as autoridades russas planejam mudar radicalmente as regras do jogo no mercado. Em vez de 17 tipos de licenças, restarão apenas 3, mas com um aumento acentuado nas exigências financeiras. A maioria dos pequenos provedores não conseguirá continuar seu trabalho. Espera-se que mais de 90% dos operadores regionais possam desaparecer ou serem absorvidos pelos grandes grupos. Esses grandes grupos, coincidentemente, são controlados pelo Kremlin e estão defendendo os interesses do Kremlin. Portanto, eles vão controlar todo o uso da internet na Rússia, até mesmo as VPNs. Como o povo russo se sente em relação a isso? Até agora, o Kremlin bloqueou diretamente a maior parte da internet ocidental. Eles não estão usando um sistema de lista negra, eles estão usando um sistema de lista branca, o que significa que tudo está bloqueado, exceto os aplicativos e páginas que estão na lista branca, que são como páginas do governo russo, bancos e coisas desse tipo. Aqui está um dos cidadãos russos em Tuapse, bem ao lado de onde o drone ucraniano atingiu. Vamos ver o que ele tem a dizer. Sob ataque novamente. Outro drone caiu. Olha, estou bem ao lado do local da queda. Isto é Tuapse. E sabe, eu queria agradecer ao nosso governo por bloquear, restringir e banir todas essas redes sociais ocidentais e a internet, né? Para que tudo seja seguro para nós. Eu me sinto seguro. Obrigado. Isso é uma grande sátira, porque você sabe que na Rússia não se pode falar muita coisa. Você pode ser preso ou multado. Então este é um homem dizendo tudo o que se pode dizer na Rússia, basicamente agradecendo ao governo por tornar tudo pior. O motivo oficial pelo qual a Roskomnadzor, a empresa russa que faz esses bloqueios para o Kremlin, é a segurança do povo russo. Esse homem agradece ao governo por tornar a vida mais segura. Tudo está bloqueado, nada funciona, mas pelo menos o drone caiu aqui. Assim me sinto seguro. Sim, é uma sátira, mas há muito mais verdade nessa situação do que você imagina. Milhões de russos se sentem assim, e em algum momento essa ironia aqui pode se romper como uma mola, como disse a blogueira Victoria Bonja. Aliás, realmente houve alguns protestos públicos em 29 de março por toda a Rússia. Protestos menores. Eles tentam protestar contra as restrições. Sabe, E aí, como foi? Ninguém realmente falou sobre isso porque não tinha muito o que ver. Porque assim que as pessoas se reuniam em qualquer lugar, como o governo já sabia desses protestos, todo mundo era preso na hora, em todo lugar. Então foi assim que aconteceu. Mas agora vou trazer para você um artigo muito sério sobre como estão as restrições da internet russa, porque pode parecer que é puro caos e que eles não sabem o que estão fazendo. E se pode parecer assim, é porque realmente é assim. É exatamente isso. A Rússia está fazendo isso pela primeira vez em uma escala tão grande.
e eles realmente não sabem o que estão fazendo. Essa é a realidade. As pessoas responsáveis pelas restrições também não sabem o que estão fazendo. A Rússia está avançando rapidamente para um modelo norte-coreano definido por proibições e controle estatal rigoroso, especialmente após as eleições de 2024, mas eles não têm um plano claro porque não querem um estilo totalmente norte-coreano. Eles querem algo entre a Coreia do Norte e a China com o aplicativo estatal de mensagens Max, que supostamente deve ter tudo, como o WeChat chinês. Eles realmente não sabem o que querem. Enquanto Putin imagina uma internet soberana, ou Shepurnet, como as pessoas chamam, curiosamente parecida com a URSS dos anos 1970 ou a China moderna, não existe um plano técnico ou estratégico de como realmente alcançar isso. É uma ordem de Putin. É uma decisão política, pois prejudica os interesses econômicos da Rússia. Bloquear a internet é bloquear o dinheiro. Mas eles têm que fazer isso porque vem de cima. É puro caos administrativo. O desligamento da internet está sendo impulsionado pelo desejo vago de Putin de proibir coisas em vez de uma reforma estruturada. Isso levou a uma quebra na governança, onde o sistema executa ordens cegamente, sem considerar as consequências. E nós podemos ver isso. Sabe por quê? Porque eles também bloquearam às vezes páginas do governo e bancos. Eles nunca tiveram a intenção de bloquear esses. Isso só mostra que eles não sabem o que estão fazendo. E isso acontece. Não foi testado. Eles estão realmente bloqueando em uma escala tão grande pela primeira vez. E às vezes eles bloqueiam endereços IP que não precisavam bloquear, ou bancos usam endereços IP que não deveriam usar. Ou milhares de outros motivos que surgem quando você faz algo grande pela primeira vez. Eles bloquearam bancos e páginas do governo, resultando em falhas nos pagamentos. Por exemplo, em Moscou, houve cerca de uma semana sem processar pagamentos. Foram dezenas. Talvez mais de 100 milhões de dólares parados, deixando pessoas sem receber. Empresas indo à falência porque não podiam ser pagas. Dá para perceber também que há uma falta de liderança clara nisso. Quero dizer, Putin pode ordenar, mas onde está a liderança de como fazer isso ou quem é o responsável? Roskomnadzor é a empresa para fazer isso, mas o FSP tem uma ideia diferente. Eles querem controlar a internet e não bloqueá-la. Putin quer bloqueá-la, então há uma disputa interna ali um pouco. Você percebe isso pelo jeito que operam. Às vezes bloqueiam tudo, depois até seus próprios IPs. A ausência de liderança unificada e o esgotamento de recursos podem deteriorar significativamente a capacidade do Estado russo de governar com eficácia. Você pode perguntar, quanto tempo isso vai durar? Bem, já faz alguns meses que essas grandes restrições estão em vigor. Normalmente isso acontecia nos últimos 15 anos no interior da Rússia, nunca em Moscou e São Petersburgo. Em Moscou e São Petersburgo, as grandes cidades, isso já está acontecendo há alguns meses. E podemos esperar que a fase aguda atual do caos dure cerca de 6 a 12 meses antes de atingir um platô. O Kremlin não só bloqueia a internet, mas a substitui por um aplicativo totalmente controlado pela Rússia, por onde tudo deve ocorrer. Max. Este é o aplicativo Max. E não é um aplicativo que você baixa por obrigação ou por escolha. Não. O Kremlin aprovou uma lei que exige que ele venha pré-instalado em todo celular vendido na Rússia a partir de 1º de setembro. Desde 1º de setembro de 2025, ou seja, desde o ano passado, todo celular comprado na Rússia já vem com esse aplicativo. E se você acha que é só ignorar o app, não é assim. Esse aplicativo vai ter acesso aos seus dados biométricos. Você sabe, reconhecimento facial, suas impressões digitais. Ele vai ter acesso a todo o endereço IP em que você se conectar em qualquer lugar. Ele salva o que você vê, a que horas, onde, o que você comenta, o que você escreve pessoalmente para seus amigos em qualquer tipo de grupo. Ele vai saber tudo sobre você e entregar isso ao governo. Não é uma hipótese. Isso é o que eles realmente dizem na política de privacidade deles. Se você for à política de privacidade do Max Messenger, lá diz que eles têm permissão para fornecer todas essas informações ao governo, se precisarem ou se o governo exigir. Então, basicamente, o FSP tem um acesso direto ao seu telefone a qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia, e eles têm algo contra você sempre que precisarem te prender. Você sabe como isso funciona.
Embora, a partir de 1º de setembro de 2025, todo telefone deva ter esse aplicativo, ainda assim, dezenas de milhões de russos não o instalaram. E as pessoas realmente não querem instalar esse aplicativo porque sabem o que ele é. Então, o que eles estão fazendo agora é pagar quantias absurdas de dinheiro para blogueiros e influenciadores promoverem o aplicativo. As instituições estatais estão forçando o público a mudar de forma muito agressiva. Por exemplo, os ministérios da habitação. Sabe, eu não sei se eles têm isso no Ocidente, mas acho que sim. Quando há blocos de apartamentos, eles se auto-administram. Esse painel cobre cerca de 50 apartamentos que cuidam da própria administração. Eles têm um líder que fala com a companhia de água ou de eletricidade e eles escolhem uma empresa de coleta de lixo. Eles fazem essas reuniões. Então, os ministérios da habitação ordenaram que todos os grupos de bairro e de prédios de apartamentos migrassem do WhatsApp para o Max. É estranho que estejam forçando isso. Vocês têm reuniões do condomínio e querem saber se vão trocar a empresa de lixo no próximo ano. Não podem discutir isso no WhatsApp. Precisam usar o Max. Precisamos ler essas conversas. O FSP precisa ser capaz de ler esses chats. Ao contrário dos concorrentes, o Max não tem criptografia de ponta a ponta e foi projetado para o máximo de supervisão estatal. Acho que é por isso que se chama Max. É máxima supervisão estatal, não tem criptografia, não é nada seguro. Muitos relatam que ele trava e fecha sozinho o tempo todo, agora mesmo está travando, não consertaram isso e não é fácil de usar. De modo geral, as pessoas não gostam dele, mas o governo obriga todos a usar. E, aliás, você não pode usar esse aplicativo se tiver um chip virtual ou se usar VPNs. Isso é de propósito. Ao bloquear chips virtuais e registros estrangeiros, o aplicativo efetivamente impede que russos no exterior se comuniquem com quem está dentro do país, a menos que mantenham um número russo. Você só pode usar o Max com número russo ou bielorrusso e, em breve, todos serão obrigados. Não será possível comprar telefone sem o Max instalado. Então você não consegue se comunicar com ninguém que não tenha um número russo. Ou seja, isso vai isolar os russos na Rússia, que tem celular dos outros russos que estão em países ocidentais ou no resto do mundo. O povo russo vai ficar isolado. Esse é o resultado para os próximos 1 ou 2 anos. Vai levar um tempo, mas isso é enorme. Eles estão criando uma bolha totalmente isolada. É isso, meus amigos. Antes de irmos, preciso mencionar alguns nomes e também os membros do Buy Me a Coffee. Li comentários de pessoas que se tornaram membros do YouTube e perguntaram por que ainda não deturpei seus nomes. Na verdade, a assinatura é pelo Buy Me a Coffee, uma página diferente que está na descrição. Confira lá, torne-se membro e eu deturpo seu nome. Temos Excalibur Screaman Cox, depois temos Martin Kerstens. Martin, muitos Martins na Estônia pode ser um nome bem estoniano. Kerstens parece mais Letônia, Lituânia, me avise. Rodney e Carmen Liari, vocês voltaram muitas vezes e eu gosto muito disso, então se quiser que eu massacre seu nome, torne-se membro e me apoie no Buy Me a Coffee. Até o meu próximo vídeo, meus amigos, não deixem de voltar e tchau.